Muito bem, pessoal. Agora vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complicado, que está lá na página 531 do livro do Taylor, que é o seguinte: obtenha a Hamiltoniana e as equações de Hamilton de uma partícula de massa m sujeita a um campo de força central com energia potencial V de R. Bom, vamos lá para a solução. A gente sabe que o movimento será em um único plano. Lembra do porquê? Força central, momento angular se conserva, portanto, e o momento angular é perpendicular ao plano do movimento, que como é tudo constante, ele permanece o mesmo, né? Então eu posso usar coordenadas polares no plano do movimento para escrever a energia cinética, que vai me fornecer isso aqui: coordenadas polares, 1 meio de m r ponto ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado. Só recuperar as informações lá do começo do curso. Como o sistema é conservativo, né, a força deriva de um potencial, né, tem um potencial lá, todas as forças vêm dele, o sistema é conservativo, eu posso calcular os momentos generalizados fazendo a derivada parcial da energia cinética, né, ou da lagrangiana, tanto faz, né, porque o potencial não depende das derivadas Q ponto. Então, eu falei isso no primeiro vídeo desta série de vídeos, tá? A parte 2 da aula sobre mecânica hamiltoniana. Então, eu posso calcular os momentos generalizados só fazendo a derivada parcial da energia cinética. Quais são os graus de liberdade? Eu tenho o R e o θ, né? Nesse caso, eu tenho 2 graus de liberdade. Então, eu vou ter que ter 2 momentos generalizados. Vou chamar de PR em relação ao R, né? Derivada em relação ao R ponto, PR, e o Pθ derivado em relação ao θ ponto, né? PR é o momento conjugado a R, Pθ é o momento conjugado a θ. Fazendo a conta é super simples, é só derivar aqui 1 meio de mr ponto, me dá o PR, e mr ao quadrado θ ponto me dá o Pθ. E agora basta eu isolar o R ponto e o θ ponto, né, dessas duas equações, para obter a substituição de variáveis, né? Aqui também eu estou usando a opção de montar a hamiltoniana como sendo a energia total, já que o sistema é conservativo, né? Então a hamiltoniana é simplesmente a energia cinética mais a potencial. Então 1 meio de m, r ponto, que é igual a PR sobre m, então ao quadrado isso, mais r ao quadrado, θ ponto, que é isso daqui, ao quadrado, né? Lembre-se que a gente tem que trocar todos os Q pontos pelos pelos P's, né? Troca os QI ponto pelos PIs, ou seja, nesse caso, troque o R ponto e o θ ponto pelas expressões em função dos PRs, Pθs, e nesse caso também aparece o R, tá vendo? Pode acontecer isso também. E aí você simplifica, obtém esta hamiltoniana, tá? Esta aqui é a nossa hamiltoniana para esse problema. Tudo bem? Que eu repeti aqui para a gente agora conseguir calcular as equações de Hamilton, que serão 4, né? Eu tenho 2 graus de liberdade, tem duas equações de Hamilton por grau de liberdade, portanto são em número de 4 equações de Hamilton. Basta então a gente pegar esta expressão, né, e calcular as derivadas parciais em relação a R, PR, e θ e Pθ, para obter as 4 equações de Hamilton. Vamos lá. Ó. R ponto é o ΔH del PR. Olhando aqui, você vai ter o R ponto igual a PR sobre M. Vamos fazer o θ ponto agora. Θ ponto é ΔH del Pθ. Θ ponto, então vai ficar Pθ sobre MR ao quadrado. Tudo bem? Pθ ponto, ó, menos ΔH del θ. Não depende de θ, não aparece θ aqui em nenhum lugar. Pθ é outra coisa, né? Não aparece o θ em si. Portanto, Pθ ponto é 0. Significa que o Pθ é conservado, né? Se a derivada de alguma coisa é 0, essa coisa não muda. Com o tempo, nesse caso, né? E, finalmente, aqui, o PR ponto é menos ΔH del R. Fazendo as contas, né, vai ficar aqui, vai ter um R aqui embaixo, então esse termo contribui para essa derivada, ΔH del R, e aqui o V de R menos dV dr, com esse sinal de menos. Tá? Aqui estão, portanto, as 4 equações de Hamilton deste problema. Vamos lá, interpretar o que está acontecendo. O sistema tem 2 graus de liberdade, 4 equações de Hamilton, já falei.
As equações para R ponto e θ ponto apenas reproduzem as equações para os momentos generalizados do último slide. Vejam, R ponto é o PR sobre M, θ ponto é o Pθ sobre MR ao quadrado. Que estão aqui, ó. R ponto é o PR sobre M, θ ponto é o Pθ sobre MR ao quadrado. Então não trazem nada de novo, né, essas duas primeiras equações aqui, para R ponto e θ ponto. As outras duas, sim, né, trazem informações, ó. O Pθ ponto é zero, como eu disse, né? A θ é uma coordenada ignorável, eu já falei sobre isso há bastante tempo atrás, mas significa que o θ, né, não aparece explicitamente na newtoniana, significa que o Pθ ponto é zero. Tá? É uma coordenada ignorável, ou, como falavam antigamente, coordenada cíclica. Tá? Então, sempre quando uma variável, uma coordenada, não aparece explicitamente na hamiltoniana ou na lagrangiana, essa coordenada é ignorável, né? E nesse caso nos leva a uma lei de conservação. Toda coordenada ignorável gera uma lei de conservação. Nesse caso, a conservação do Pθ. Pθ é constante com o tempo. Nesse caso, né, o que é o Pθ? Pθ, nesse caso, não é um momento de verdade, ele é um momento angular, né? O Pθ é o mr ao quadrado do θ ponto. Isso é momento angular. Tá? Então, esta equação aqui simplesmente está te falando que o momento angular é conservado, como a gente sabe que deveria ser mesmo. Agora, para obter as equações, a equação final do movimento, você pode fazer como no último vídeo, ó, e derivar a equação de Hamilton para R ponto, substituir isso na segunda para PR ponto. Então veja, o R ponto, né, é o PR sobre M, portanto o R dois pontos é o PR ponto sobre M. E aí então o PR ponto é o MR dois pontos. Então MR dois pontos é igual ao PR ponto que é dado por isso daqui. Portanto MR dois pontos é esta equação. Essa aqui é a equação do movimento, que é muito parecido com o que você obteria na mecânica lagrangiana. Obviamente que não teria o Pθ, que teria alguma coisa em relação ao θ ponto e o R, né? Que é o que? A força centrífuga. Tá? Este termo aqui é a força centrífuga. Pθ ao quadrado sobre mr ao cubo. E se você substituir o que vale, né, o que é o Pθ, que é mr ao quadrado do θ ponto, né, e simplificar, você vai descobrir que é mr θ ponto ao quadrado. Força centrífuga. Né? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre a distância. Ou massa sobre a distância, não, sobre o raio, né? Perdão, raio do movimento, né? Ou mr ômega ao quadrado. Força centrífuga. Tá? E o termo menos dVdr é a força que vem do potencial aplicado, potencial central. Né? Menos dVdr é a força desse potencial. Tudo bem? Este, então, é o problema um pouquinho mais complicado de forças centrais, tá? Segundo a mecânica hamiltoniana. É bem parecido com a mecânica lagrangiana, tem alguns passos a mais, mas no final tem necessariamente que fornecer as mesmas equações do movimento. Seria a mesma coisa se você usasse um referencial não inercial, né? Pensando na força centrífuga. Daria tudo na mesma coisa. Então, mecânica lagrangiana, newtoniana e hamiltoniana tem que sempre fornecer os mesmos resultados, tá bom? Vamos fazer então uma pausa para o próximo vídeo, que será o último deste curso, tá? E então até daqui a pouco, valeu!